porque você vai descobrir que talvez nunca tenha sido a sua mente que comandava as suas decisões. Talvez quem sempre esteve no controle fosse um sistema invisível que trabalhou em silêncio durante toda a sua vida. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se você realmente controla a própria mente, por que o seu corpo reage antes de você pensar? Pense na última vez em... Pense na última vez em que entrou em um lugar completamente desconhecido. Ninguém falou com você. Ninguém fez uma ameaça. Ninguém levantou a voz. Mesmo assim, o peito apertou. A respiração mudou. Os olhos começaram a percorrer cada rosto, cada porta, cada janela, cada possível saída. E por alguns segundos, a única vontade que existia era ir embora. Você acreditou que aquilo era apenas ansiedade. Talvez timidez, talvez insegurança, ou simplesmente um dia ruim. Mas existe uma possibilidade muito mais inquietante. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão. Talvez quem decidiu por você tenha sido o seu próprio corpo, muito antes da sua consciência perceber o que estava acontecendo. Existe um sistema funcionando dentro de você, neste exato momento, silencioso, invisível, incansável. Enquanto você escuta estas palavras, ele continua trabalhando. Enquanto você respira, ele continua observando. Enquanto você acredita estar apenas assistindo a um vídeo, ele continua fazendo cálculos. Milhares deles, a cada segundo. Esse sistema não está interessado na sua felicidade, nem na sua produtividade, nem na imagem que você passa para as outras pessoas. Existe apenas uma missão: manter você vivo, a qualquer custo. Durante milhares de anos, essa estratégia garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Muito antes das cidades, muito antes da internet, muito antes da linguagem. O cérebro já precisava responder rapidamente ao perigo, porque alguns segundos de atraso significavam desaparecer. O problema é que a evolução mudou o mundo, mas não mudou a velocidade com que o nosso sistema nervoso interpreta as ameaças. Hoje, você dificilmente encontra um predador escondido atrás de uma árvore, mas basta um olhar de reprovação, uma mensagem sem resposta, uma reunião importante, uma ligação inesperada, ou apenas alguém dizendo: precisamos conversar. E o mesmo mecanismo ancestral volta a assumir o controle, sem pedir autorização. Você acredita que está reagindo aos fatos. Na verdade, está reagindo à interpretação biológica que o seu corpo fez daqueles fatos. E existe algo ainda mais perturbador. Quase ninguém percebe isso acontecendo. As pessoas passam anos tentando controlar pensamentos, tentando eliminar emoções, tentando vencer a ansiedade apenas com força de vontade, sem perceber que estão lutando contra o lugar errado.
Porque o pensamento não costuma ser o começo da história. Ele é apenas o capítulo que você consegue enxergar. O verdadeiro enredo começa muito antes, nas profundezas do sistema nervoso, em um diálogo silencioso que acontece entre o cérebro e o corpo. Exatamente aí que nasce uma das descobertas mais fascinantes da neurobiologia moderna. Uma teoria capaz de explicar por que algumas pessoas permanecem calmas quando tudo parece desmoronar, enquanto outras entram em alerta, sem que exista qualquer perigo real. Uma teoria que muda completamente a maneira como enxergamos a ansiedade, medo, autocontrole, relacionamentos, liderança e até mesmo a forma como interpretamos a realidade. Ela recebe um nome: teoria polivagal. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas depois deste vídeo, será impossível olhar para a própria mente da mesma forma, porque você vai descobrir que talvez nunca tenha sido a sua mente que comandava as suas decisões. Talvez quem sempre esteve no controle fosse um sistema invisível que trabalhou em silêncio durante toda a sua vida. Existe uma pergunta que muda completamente tudo o que você acabou de ouvir. Se o corpo toma decisões antes da mente, quem está tomando essas decisões? Existe realmente alguém sentado dentro da sua cabeça, observando tudo? A resposta é mais impressionante do que parece. Imagine que existe um segurança trabalhando 24 horas por dia. Ele nunca dorme, nunca faz intervalo, nunca tira férias e nunca pede a sua opinião. Enquanto você conversa com alguém, ele está observando. Enquanto você entra em um elevador, ele continua analisando. Enquanto você atravessa uma rua, ele permanece calculando riscos. Ele observa expressões faciais, movimentos, postura corporal, mudanças no tom da voz, silêncios, distâncias, velocidade dos passos, até mesmo a direção do olhar. Tudo isso acontece antes que a sua consciência formule qualquer pensamento. Você acredita que percebeu o ambiente? Na realidade, o ambiente percebeu você primeiro. Existe um nome para esse mecanismo: neurocepção. Um termo pouco conhecido, mas capaz de explicar grande parte do comportamento humano. Diferente da percepção consciente, a neurocepção não pergunta. Ela conclui, não debate, não negocia. Ela apenas responde à pergunta mais importante da evolução: estou seguro? Ou estou em perigo? É só isso. Todo o resto vem depois. Se a resposta for segurança, o corpo relaxa, a respiração desacelera, o coração encontra ritmo, os músculos do rosto se soltam, a voz ganha estabilidade, você sorri, escuta melhor, raciocina com clareza. Mas basta uma pequena mudança, um olhar frio, uma crítica inesperada, uma porta batendo, uma discussão ao lado, ou simplesmente a sensação de que você não pertence àquele lugar. E tudo muda, sem que você perceba. O coração acelera, a mandíbula endurece,
A respiração encurta. Os ombros ficam tensos. Os olhos deixam de observar pessoas e começam a procurar ameaças. Você acredita que está ficando ansioso, mas talvez o seu corpo apenas tenha decidido que aquele ambiente deixou de ser seguro. É exatamente aqui que milhões de pessoas começam a travar. Elas culpam a própria personalidade. Dizem que nasceram inseguras, que nunca tiveram confiança, que são fracas. Mas a realidade é muito diferente. O sistema nervoso jamais pergunta quem você gostaria de ser. Ele pergunta apenas o que precisa fazer para garantir que você continue vivo. Talvez seja por isso que duas pessoas entram exatamente na mesma sala e saem com experiências completamente diferentes. Uma conversa, sorri, faz amizades, aproveita o momento. A outra passa o tempo inteiro sentindo o corpo em alerta, as mãos frias, o peito apertado, o desejo silencioso de desaparecer dali. O ambiente era o mesmo, mas o scanner interno interpretou histórias completamente diferentes. E talvez essa seja uma das maiores ilusões da vida moderna. Nós acreditamos que enxergamos o mundo como ele realmente é. Não enxergamos. Enxergamos apenas a interpretação que o nosso sistema nervoso faz dele. E quando você compreende isso, uma pergunta inevitavelmente aparece. Se esse scanner invisível decide tudo, será que ele possui apenas um modo de funcionamento? Ou será que existem diferentes versões do ser humano, dependendo do estado em que esse sistema se encontra? A resposta vai mudar completamente. A maneira como você enxerga a si mesmo. Durante muito tempo, a ciência acreditou que o ser humano possuía apenas duas respostas diante do perigo: lutar ou fugir. Era simples. Se havia ameaça, o corpo reagia. Fim da história. Mas a realidade era muito mais complexa, muito mais elegante, muito mais inteligente. Hoje sabemos que o sistema nervoso não trabalha em apenas dois modos. Ele alterna entre três estados completamente diferentes. E cada um deles constrói uma versão diferente de quem você é. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas ao longo de um único dia, você pode ser três pessoas diferentes, sem mudar absolutamente nada na sua personalidade. Imagine que você acorda, dormiu bem, tomou café, sai de casa. O céu está limpo. Você encontra alguém sorrindo para você. Sua respiração está tranquila. A conversa acontece naturalmente. As palavras surgem sem esforço. Você escuta. Você fala. Você cria. Você sente curiosidade. Você sente presença. Nesse momento, o seu sistema nervoso chegou à conclusão de que o mundo é seguro. E quando isso acontece, uma parte específica do nervo vago assume o comando. É o chamado circuito do engajamento social. Talvez esse seja o estado mais poderoso que um ser humano pode experimentar, porque nele
O cérebro deixa de gastar energia tentando sobreviver e passa a investir energia em viver. É aqui que surgem as melhores ideias, as conversas mais profundas, a criatividade, a empatia, a liderança, a capacidade de aprender. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. As pessoas que parecem extremamente confiantes nem sempre nasceram diferentes. Muitas vezes, elas apenas conseguem permanecer nesse estado por mais tempo, enquanto outras são retiradas dele a todo instante. Agora imagine que durante essa mesma conversa, alguém muda completamente o tom da voz. A expressão do rosto endurece. O ambiente fica pesado. Sem perceber, você para de sorrir. O peito fica mais rígido. Os ombros tensionam. A respiração muda. A voz perde naturalidade. Algo aconteceu, mas ninguém anunciou. Ninguém disse: atenção, seu sistema nervoso acaba de mudar de estado. Mesmo assim, foi exatamente isso que aconteceu, porque existe um segundo circuito, muito mais antigo, muito mais rápido, muito mais impulsivo. Ele entra em ação quando o cérebro conclui que a segurança desapareceu. Nesse instante, o coração acelera, o sangue corre para os músculos, a audição deixa de procurar nuances na voz humana e começa a procurar ameaças. Você fala mais rápido, pensa menos, interrompe mais, escuta menos, reage mais. É aqui que nascem a maioria das discussões. Não porque as pessoas perderam a razão, mas porque a sobrevivência passou a falar mais alto do que a inteligência. Talvez a maior ilusão da vida adulta seja acreditar que estamos sempre tomando decisões conscientes. Na maior parte do tempo, estamos apenas obedecendo ao estado em que o nosso sistema nervoso se encontra. E existe um terceiro estado, o mais silencioso, o mais incompreendido, o mais doloroso. Um estado que explica por que algumas pessoas, mesmo querendo mudar, simplesmente não conseguem. É sobre ele que vamos falar agora. Porque compreender esse último mecanismo é compreender uma das maiores prisões invisíveis da mente humana. Existe um momento em que lutar já não faz sentido. Existe um momento em que fugir também deixa de ser uma possibilidade. E quando isso acontece, o cérebro faz um cálculo não racional, biológico. Em poucos milissegundos, ele chega a uma conclusão. Não existe saída. É exatamente nesse instante que o sistema nervoso ativa o mecanismo mais antigo da história da evolução. O colapso. Imagine uma presa cercada por um predador. Ela corre, tenta escapar, luta, resiste, mas chega a um ponto em que toda tentativa parece inútil. Então, o corpo faz algo que parece impossível. Ele desliga. Os movimentos diminuem. A energia desaparece. O olhar perde intensidade. A respiração fica quase imperceptível.
Na natureza, esse mecanismo aumentava as chances de sobrevivência. Alguns predadores perdiam o interesse. Outros relaxavam a guarda. E era exatamente nesse instante que surgia uma última oportunidade de escapar. Milhares de anos depois, o predador mudou, mas o cérebro continua utilizando o mesmo programa. Hoje, o perigo raramente possui dentes. Ele usa gravata, usa redes sociais, usa cobranças, usa rejeição, usa humilhação, usa medo. E o corpo continua respondendo, como se ainda estivesse na floresta. Talvez seja por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas não conseguem fazer. Não porque lhes falta inteligência, não porque lhes falta caráter, mas porque o sistema nervoso concluiu que permanecer imóvel dói menos do que continuar lutando. Pense na pessoa que permanece anos em um relacionamento destrutivo. Ela sabe que precisa sair. Mesmo assim, continua. Pense no profissional que aceita humilhações diariamente. Ele sonha em pedir demissão, mas nunca consegue dar o primeiro passo. Pense no estudante que estudou durante meses. Chega diante da prova e simplesmente esquece tudo. Ou naquela pessoa que abre o computador, olha para o trabalho, olha para a tela e não consegue iniciar. Ela chama isso de procrastinação. Talvez o nome verdadeiro seja outro: colapso. Porque quando o sistema nervoso acredita que não existe uma saída segura, ele reduz energia, reduz movimento, reduz iniciativa. É como se dissesse: se não posso vencer, vou economizar recursos. O problema é que esse estado não dura apenas alguns minutos. Algumas pessoas vivem anos presas nele. Elas continuam respirando, continuam trabalhando, continuam sorrindo quando necessário. Mas por dentro, sentem como se uma parte da vida tivesse sido desligada. E talvez essa seja a parte mais cruel. Porque quem está em colapso quase sempre culpa a si mesmo. Diz que perdeu a motivação, que ficou preguiçoso, que nunca termina o que começa, que nasceu quebrado. Mas a verdade é infinitamente mais humana. O seu sistema nervoso nunca tentou destruir você. Ele apenas tentou proteger você da única maneira que conhecia. E compreender isso muda completamente a forma como você olha para si mesmo. Porque ninguém consegue vencer uma batalha enquanto acredita que o próprio corpo é o inimigo. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Se o sistema nervoso aprendeu a sobreviver dessa forma, será que ele também pode aprender um novo caminho? A resposta é exatamente o que separa quem permanece prisioneiro da própria biologia, de quem aprende a recuperar o comando da própria vida. Existe uma pergunta que talvez seja a mais importante de todo este documentário. Se o sistema nervoso aprendeu,
a viver em estado de ameaça, ele também pode aprender a voltar para a segurança. A resposta é sim, mas existe um detalhe que muda completamente a forma como a maioria das pessoas tenta resolver esse problema. Nós fomos ensinados que o caminho para controlar a mente é controlar os pensamentos. Pensar positivo, repetir frases, convencer a si mesmo. Mas o cérebro não funciona assim. Antes de ouvir os seus pensamentos, ele escuta o seu corpo. Imagine que você recebe uma notícia inesperada. Antes mesmo de formar uma frase, a respiração muda, o coração acelera, os músculos endurecem. Só depois, a mente cria uma história. É por isso que tentar mudar apenas o pensamento nem sempre funciona. Porque o pensamento é consequência, não é o início da reação. O início sempre acontece no corpo. E quando você compreende isso, tudo muda, porque deixa de lutar contra a própria mente e começa a conversar com o próprio sistema nervoso. Agora imagine 2 homens. Os 2 entram na mesma sala. Os 2 recebem a mesma crítica. Os 2 escutam as mesmas palavras. O primeiro respira rápido, fecha os punhos, interrompe, levanta o tom da voz. O segundo respira profundamente, permanece em silêncio, olha nos olhos, escuta até o final, responde apenas quando realmente precisa. Quem dos 2 está mais forte? Durante muito tempo, nós acreditamos que força era reagir. Hoje sabemos que força é permanecer regulado. Porque quando o sistema nervoso continua seguro, a inteligência continua disponível. E é exatamente nesse momento que surgem as melhores decisões. Talvez os grandes líderes nunca tenham sido os mais corajosos. Talvez eles apenas aprenderam a impedir que o medo assumisse o volante. Existe um motivo pelo qual pilotos, cirurgiões, bombeiros e equipes de resgate parecem manter a calma, enquanto todos entram em pânico. Não porque nasceram diferentes, mas porque ensinaram o próprio sistema nervoso a reconhecer a diferença entre perigo e pressão. Eles não eliminaram o medo, treinaram. A resposta é exatamente por isso que a repetição possui tanto poder. Toda a experiência que o cérebro vive sem morrer enfraquece a ameaça seguinte. Pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a parecer familiar. Aquilo que antes paralisava passa apenas a exigir atenção. E talvez esse seja o verdadeiro significado da coragem. Não a ausência do medo, mas a capacidade de continuar respirando enquanto o medo ainda está presente. Por quê? Quando você muda a forma como o corpo responde, a mente acompanha. E quando a mente acompanha, a realidade também começa
a mudar. Talvez o maior erro da nossa geração tenha sido acreditar que a mente lidera o corpo, quando, na maior parte do tempo, é exatamente o contrário. O corpo fala primeiro. A mente apenas traduz a conversa. E compreender isso é dar o primeiro passo para recuperar o controle da própria biologia. Existe um fenômeno que acontece todos os dias, na sua frente, mas quase ninguém percebe. Você já entrou em uma sala e sentiu um clima estranho, sem que ninguém dissesse absolutamente nada? Ou encontrou uma pessoa que transmitia calma antes mesmo de abrir a boca? Isso não é intuição, não é energia, não é coincidência, é biologia, muito antes das palavras. O cérebro observa o rosto, o olhar, a postura, a velocidade dos movimentos, o ritmo da respiração, o tom da voz. Em poucos segundos, o seu sistema nervoso já chegou a uma conclusão. Posso relaxar. Ou é melhor ficar em alerta. Perceba uma coisa. Antes de ouvir, você sente. Antes de entender, você percebe. Antes da razão, existe a biologia. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e imediatamente chamam atenção. Não porque falam mais, não porque gritam, muito menos porque tentam impressionar, mas porque transmitem estabilidade. E estabilidade sempre foi um dos sinais mais fortes de segurança. Imagine um navio em alto mar. O oceano está agitado. As ondas batem contra o casco. Todos entram em pânico. Agora imagine que o capitão também perde o controle. O que acontece? O medo se espalha. O caos aumenta. As decisões pioram. Mas imagine o contrário. O capitão continua calmo. A voz permanece firme. Os movimentos continuam precisos. O olhar não demonstra desespero. Algo curioso acontece. O medo coletivo começa a diminuir. Porque os seres humanos sempre observaram uns aos outros para decidir como deveriam reagir. Esse mecanismo a neurociência chama de corregulação. O seu sistema nervoso não trabalha isolado. Ele conversa silenciosamente com o sistema nervoso de todas as pessoas ao seu redor. É por isso que a ansiedade também pode ser contagiosa. A raiva também pode ser contagiosa. O medo também pode ser contagioso. Mas a calma também é. Talvez a verdadeira liderança nunca tenha sido sobre convencer pessoas. Talvez sempre tenha sido sobre regular ambientes. Existe um motivo pelo qual grandes negociadores quase nunca aceleram a voz. Existe um motivo pelo qual os melhores interrogadores falam devagar. Existe um motivo pelo qual mestres das artes marciais parecem não desperdiçar movimentos. Todos eles compreenderam
mesmo sem conhecer a teoria polivagal, que um sistema nervoso regulado enxerga oportunidades, enquanto um sistema em alerta só enxerga ameaças. Quem controla a própria biologia não precisa disputar autoridade. Ela aparece naturalmente, porque o cérebro humano sempre procurou quem transmite segurança. Nunca. Talvez essa seja uma das maiores inversões da vida moderna. Nós admiramos quem parece invencível, quando deveríamos observar quem permanece regulado. Porque permanecer calmo enquanto tudo desmorona não é ausência de medo, é treinamento, é biologia, é inteligência. E talvez essa seja a habilidade mais valiosa que um ser humano pode desenvolver. Existe uma diferença entre sobreviver e estar preparado. A maioria das pessoas só percebe que perdeu o controle quando o corpo já entrou em estado de alerta. É como tentar aprender a nadar depois que o navio afundou. O sistema nervoso não aprende durante o caos. Ele aprende muito antes dele. Cada respiração consciente, cada momento em que você escolhe permanecer presente, cada situação difícil em que você decide não reagir automaticamente. Tudo isso está treinando o seu cérebro. Existe uma frase que resume perfeitamente esse princípio: o corpo nunca sobe ao nível da sua motivação. Ele sempre cai ao nível do seu treinamento. Pense em um piloto. Quando um dos motores falha, ele não começa a estudar o manual. Pense em um bombeiro. Quando um prédio pega fogo, ele não tenta descobrir o que fazer. Pense em um cirurgião. Quando o coração do paciente para, ele não improvisa. Eles permanecem calmos, porque o cérebro já percorreu aquele caminho centenas de vezes, mesmo antes da situação acontecer. O treinamento transforma o desconhecido em familiar. E quando o cérebro reconhece um cenário, ele reduz o nível de ameaça. Talvez o verdadeiro objetivo nunca tenha sido eliminar o medo. Talvez sempre tenha sido ensinar o corpo que ele consegue atravessar a experiência, porque cada vez que você enfrenta uma situação difícil sem fugir, o seu sistema nervoso atualiza o próprio mapa. Ele aprende que você sobreviveu e aquilo que antes parecia impossível passa a parecer administrável. É exatamente assim que nasce a verdadeira confiança, não através de frases motivacionais, mas através da experiência repetida. Confiança nunca foi um sentimento. Confiança é memória biológica. É o cérebro dizendo: nós já passamos por isso antes. Talvez seja por isso que algumas pessoas
parecem inabaláveis, elas não possuem menos medo. Possuem mais referências internas. Cada desafio vencido se transforma em uma prova silenciosa de que o perigo pode ser atravessado. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Toda vez que você evita uma situação por medo, o cérebro interpreta que realmente existia um perigo. Mas toda vez que você permanece, respira, observa e atravessa, o sistema nervoso aprende que nem toda ameaça é uma sentença. É nesse momento que acontece a verdadeira transformação. Você deixa de ser governado pelos impulsos e começa a construir respostas. A diferença parece pequena, mas ela muda uma vida inteira, porque impulsos são automáticos, respostas são escolhas, e existe um ponto em que essa escolha passa a acontecer quase naturalmente. Você continua sentindo medo, continua sentindo pressão, continua sentindo desconforto. A diferença é que eles já não conduzem as suas decisões. Eles apenas acompanham a caminhada. Talvez esse seja o verdadeiro significado do autocontrole. Não silenciar a biologia, mas ensinar a biologia a caminhar ao lado da razão. E quando isso acontece, você descobre que a maior batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi pela liderança do próprio sistema nervoso. Existe uma última verdade que eu gostaria que permanecesse com você. Durante toda a vida, nós fomos ensinados que a mente é quem está no comando. Mas talvez essa tenha sido uma das maiores ilusões da nossa geração. Porque antes do pensamento, existe a percepção. Antes da percepção, existe a biologia. E antes da biologia, existe apenas um objetivo: continuar vivo. Talvez o seu sistema nervoso nunca tenha sido o seu inimigo. Talvez ele apenas tenha passado tempo demais tentando proteger você, mesmo quando o perigo já não existia mais. E talvez essa seja a maior liberdade que um ser humano pode conquistar. Não eliminar o medo, não apagar a ansiedade, não viver sem desconforto, mas compreender que nenhuma dessas emoções precisa mais assumir o controle, porque existe uma diferença enorme entre sentir e obedecer. Você pode sentir medo sem fugir. Pode sentir ansiedade sem desistir. Pode sentir pressão sem perder a lucidez. Pode sentir raiva sem entregar o controle das próprias escolhas. É exatamente aí que nasce
o verdadeiro autocontrole. Não quando a vida fica mais fácil, mas quando a sua resposta se torna mais inteligente. Talvez os estrategistas nunca tenham sido pessoas frias. Talvez eles apenas aprenderam a esperar alguns segundos antes de agir, porque compreenderam uma verdade que muda tudo. O primeiro impulso pertence ao sistema nervoso. A próxima decisão pertence a você. É exatamente nesse pequeno espaço entre o impulso e a resposta que uma vida inteira pode mudar. Porque quem reage entrega o controle às circunstâncias. Quem observa recupera a liberdade. Talvez, depois deste vídeo, você continue sentindo as mesmas emoções, mas nunca mais vai interpretá-las da mesma maneira. Da próxima vez que o peito apertar, que a respiração acelerar, ou que o corpo entrar em alerta, lembre-se, o seu organismo não está tentando sabotar você. Ele está perguntando: estamos seguros? E agora, pela primeira vez, você saberá responder se este documentário mudou a forma como você enxerga a própria mente. Deixe o seu like. Assim, o YouTube entende que este conteúdo pode chegar a outras pessoas que também precisam compreender o próprio sistema nervoso. Agora, eu quero ouvir você. Em qual momento da sua vida você percebeu que o seu corpo reagiu antes da sua mente? Foi em uma apresentação? Em uma discussão? Em um relacionamento? Ou diante de uma decisão que mudou completamente o rumo da sua história? Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de ler cada relato, porque muitas vezes a experiência de uma única pessoa se transforma na resposta que outra precisava encontrar. Se você quer compreender cada vez mais a psicologia humana, a neurociência, o comportamento e aprender a desenvolver uma mente estrategicamente estável, inscreva-se no Psicopata Funcional. Toda semana, um novo documentário, uma nova descoberta, um novo passo na construção da sua fortaleza mental. Continue treinando. Provérbios do Psicopata Funcional 3-1. O corpo percebe primeiro. A mente interpreta depois. Quem aprende a governar essa sequência deixa de ser prisioneiro dos próprios impulsos e transforma consciência em estratégia. O verdadeiro poder nunca nasce da força, nasce da lucidez. Copyright @psicopata_funcional. Todos os direitos reservados. O que você assistiu hoje foi apenas uma pequena parte do que existe por trás do comportamento humano. Cada um desses manuais nasceu para aprofundar um tema que você conheceu neste documentário.
Os infográficos transformam conceitos complexos em explicações visuais. As planilhas levam esse conhecimento para a prática. Esta não é apenas uma coleção de materiais. É uma biblioteca construída para quem decidiu estudar comportamento humano de forma séria. E ela continuará crescendo. Novos manuais, novos infográficos, novas planilhas e novos conteúdos serão adicionados ao longo do tempo. Quem entrar hoje acompanhará toda essa evolução. Se você decidir continuar essa jornada, a Biblioteca Método Axioma está disponível no primeiro link da descrição. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo documentário.